O TDAH é um transtorno que baixa a qualidade de vida do sujeito, ou seja, a pessoa com TDAH ela não vai conseguir dar o melhor dela, ela não vai conseguir desenvolver o máximo de potencial que ela tem. Às vezes a pessoa nem quer desenvolver tanto potencial, mas ela quer viver bem, dormir bem, ter um relacionamento estável, ter uma vida estável, ter paz de espírito, ter tranquilidade, controle e equilíbrio. E com o TDAH é quase impossível você conseguir fazer isso. Não vai ser com medicamento. Esquece os remédios, os comprimidos. Se algum médico te receitou, continue tomando. Mas diferente dessa medicina tradicional que receita remédio para tudo, a gente consegue curar isso com a mentalidade e com os hábitos de vida. É assim que a gente crê, acredita, tem a certeza que uma vida funcional, saudável, pode acontecer, com hábitos saudáveis. TDAH, todo mundo sabe praticamente, é o transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, em alguns estudos, foi mostrado que ele ativa duas partes importantes do cérebro, o Front Parietal Network e o tálamo. O que é o tálamo? O tálamo é um pedaço do cérebro que fica bem nessa direção mais ou menos, mas bem no meio do cérebro, no meio da cabeça. É uma parte pequena do cérebro que recebe as informações sensoriais e processa essas informações. Essa é a função principal do tálamo. Um exemplo para que você entenda a função do tálamo e a importância dele no TDAH. Se você está vestindo agora uma meias, um chinelo, um tênis, um boné, um chapéu, você não está sentindo, a não ser agora que eu falei, mas antes você não estava sentindo. Isso significa que o tálamo, ele está, é como se ignorando essa informação, porque para ele é uma informação natural, ela não é importante, ela não precisa desencadear uma ação, porque para o cérebro isso é uma informação normal. Agora, se de repente você pisa num caco de vidro, ou pisa no espinho, ou toca o dedo em alguma coisa quente, a tua ação rapidamente é tirar o braço ou levantar a perna se você estiver pisando em um caco de vidro. Por quê? Porque o tálamo, ele percebe que essa informação ela é importante, ela precisa de uma ação, não é algo normal para o corpo. Então ele informa que tem que gerar uma ação para que se elimine aquela agressão, digamos assim, que é uma agressão ao corpo. Mas o tálamo, ele processa a informação. Depois ele envia a informação para o córtex sensorial, que é ele que desencadeia toda essa ação. Não é o tálamo que desencadeia essa ação. É como se fosse, porque como a informação passa por ele, ele recebe a informação e deixa passar para o córtex sensorial, ele também tem a ação de deixar passar ou não essa informação, tornar importante ou não. Então, de alguma maneira, o tálamo também está agindo, né? E o que é o córtex sensorial? O córtex sensorial também é conhecido como córtex somatosensorial. Ele é a parte do corpo responsável por processar informações sensoriais. Então, esses sensores, eles recebem a informação, enviam para o tálamo, que processa e envia para o córtex sensorial. Qual que é o problema disso tudo no caso do TDAH? É que no caso do TDAH, essas informações elas estão desreguladas. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está fazendo alguma atividade, né? Aí de repente algum barulho na rua e você desfoca. Você olha para o lado. De repente um mosquitinho está passando. Você para o que está fazendo, que é importante, para ficar correndo atrás do mosquitinho e depois já não quer fazer aquilo que você estava fazendo. Isso tudo é a falta de foco, é o desequilíbrio no foco, ok? E isso é um dos sintomas do TDAH. E é uma área que é afetada no tálamo. Por quê? Porque ele deveria de equilibrar essa informação, ele deveria de entender, ou seja, processar essa informação e dizer para o corpo, você não precisa levantar e correr atrás da mosca, você não precisa olhar para o lado quando um carro estiver passando na rua, continua no seu foco. Só que quando as pessoas têm esse transtorno de TDAH, elas não conseguem fazer isso tão facilmente. Então é como se a pessoa ela tivesse falta de foco. Só que isso é um dos sintomas, existem mais sintomas, e agora vamos para os sintomas.
Alguns dos sintomas são falta de foco, como eu já falei. Outro sintoma é a raiva, que ela não é que a pessoa queira sentir raiva. São mecanismos que liberam aquilo, a impulsividade. A pessoa ela é impulsiva, ela é emocional demais, ela está numa conversa normal, começa a chorar. Isso é parecido com impulsividade. Isso pode estar ligado ao TDAH. Não quer dizer que toda pessoa que seja impulsiva e seja emotiva, que ela tenha TDAH, mas são um dos sintomas do TDAH. Pessoas com hiperatividade, como o próprio nome do TDAH diz, pessoas com falta de seguir regra, ou seja, as pessoas não gostam de seguir regras, por mais que a regra seja algo bom, específico, tem que fazer aquilo para funcionar, mas ela não quer fazer. Pura teimosia, digamos assim. Às vezes essa rebeldia não está ligado à genialidade. Muitas das rebeldias estão ligadas à genialidade, mas quando essa rebeldia ela é por pura birra, digamos assim, então ela não tem nada de genial nela. A pessoa nem tem culpa, na verdade, é um transtorno. Então, se você sofre de TDAH, não se culpe por isso. Primeira coisa, não se culpe, porque isso não é culpa sua. É um transtorno que você pode ter nascido com ele ou adquirido ao longo da sua vida por determinados fatores. Mas o mais importante é você saber que tem cura, você acreditar nessa cura, você praticar a cura. É muito importante praticar a cura. Como assim praticar a cura? Praticar a cura, pessoal, é você saber que existe uma cura e não estamos falando de medicamento, estamos falando de hábitos, de ações. Você saber que existe e você não faz, aí não tem como você curar, não é? Se eu passo para você toda a cura disso, toda a salvação para essa doença ou para esse transtorno, digamos assim, e você não segue esse passo a passo, não tem como curar. É como você querer entrar dentro de uma casa, a casa dos teus sonhos, mas você não manda alguém construir, não paga alguém para construir, ou você próprio não constrói. Então essa casa nunca vai existir, correto? A casa dos teus sonhos, ela nunca vai existir se você não comprar, não construir ou não pagar alguém para construir. É a mesma coisa a cura do TDAH. Para que você consiga acessar essa cura e essa vida saudável e plena, você precisa de praticar a cura. Existe uma coisa muito interessante, pessoal, está no livro A Arte de Revelar Segredos. Tem lá um tópico muito interessante que fala sobre ninguém escolhe como nasce. E isso é verdade, ninguém escolhe como nasce. Todo mundo, se pudesse nascer perfeito, entre aspas, ou semi-perfeito, todo mundo seria. Perfeito só Deus, mas, digamos assim, semi-perfeito. Saudável, inteligente, com dinheiro, bem-sucedido nas relações amorosas, bem-sucedido na vida. Todo mundo escolheria isso. Ninguém escolheria ter transtorno, ninguém escolheria ter problemas, ninguém escolheria nascer com QI abaixo da média, ninguém escolheria nascer pobre. Infelizmente a vida é assim, ninguém escolhe como nasce. E no livro A Arte de Revelar Segredos, existem vários elementos que decifram isso, explicam isso, e você pode aprender mais sobre e entender sobre isso. Então é muito importante que primeiramente você não se culpe, você não se sinta assim mal, pensando, eu tenho TDAH, eu tenho problemas, eu não vou conseguir vencer. Não pensa isso, tira isso da sua cabeça. Não, fala com você hoje, promete para você hoje, eu nunca mais vou me autossabotar, porque tudo começa aí. Tudo começa em você jogando energia ruim para você próprio, você não pode fazer isso. Se você quer curar os seus traumas, os seus transtornos, as suas dores, quer ser bem-sucedido, quer ser feliz, quer ser um resiliente livre, você precisa e não falar coisas negativas para você. Se for uma crítica construtiva, ok, tudo bem. Você deve fazer, deve ouvir e aceitar. Mas você ficar se autoflagelando mentalmente, isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai deixar você para baixo. Você vai ficar triste, você vai achar que não é para você, vai ficar deprimido, não vai acreditar no tratamento, vai ser muito difícil você sair. Tudo começa no pensamento. Tudo na vida começa no pensamento. O cérebro é que manda no corpo, vocês concordam? Vocês entendem sobre isso? Quem não entende, fica sabendo agora que o cérebro é quem envia mecanismos para todo o corpo, né? Então, se você pensa negativo,
Se você pensa que está triste, que não é para você, que você não vai conseguir, por que isso aconteceu com você, é mais difícil de você se curar. Primeiro passo, pensamento positivo. Eu sempre falo isso porque é verdade, isso é a cura. Começa aí a cura. Começa no pensamento, eu estou conseguindo, eu vou me libertar, eu vou ser um resiliente livre. Essa é uma palavra, é uma mentalidade, uma ideologia boa de se seguir. Eu vou conseguir, eu estou vencendo, eu estou conseguindo. Palavras positivas vão te ajudar a conseguir vencer. E se você quiser saber mais sobre temas como este, e se aprofundar sobre o que realmente está acontecendo no mundo e a verdade de tudo, a verdade toda do que está acontecendo com você, com o mundo, sem mentiras. A intenção é resgatar pessoas, salvar vidas. Essa é a missão, esse é o objetivo. Se você quiser fazer parte da maior comunidade Resiliente Livre, eu vou deixar o link na descrição. Você se juntará a milhares de pessoas que estão mudando de vida, estão conseguindo realizar seus sonhos através do Resiliente Livre. Então, não perca tempo e participe, pessoal.